Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco colocou como meta na próxima janela de transferências contratar mais de um zagueiro. É isso mesmo, a equipe não se contentou com o desempenho atual dos jogadores desta posição e por isso fará mais de uma contratação justamente para este setor do campo tão importante e que não vem tendo o tão sonhado desempenho mostrado nas partidas até aqui, especialmente no Campeonato Brasileiro. Lianco, como todo mundo já sabe, virou uma figurinha já um pouco mais conhecida entre os torcedores vascaínos após a conversa entre ele e o Vasco conseguir ter uma evolução nos últimos dias e o jogador, quem sabe, chegar no Gigante da Colina já a partir de julho para reforçar a equipe do técnico Maurício Barbieri, um primeiro reforço para a zaga. Mas o Vasco não quer só Lianco para esse setor de defesa. Quer mais um outro jogador que possa fazer justamente a sua participação como um zagueiro no elenco e proporcionar a Maurício Barbieri ainda mais uma opção para ele escolher se colocará a campo ou não. Nenhum nome ainda foi revelado por parte do Vasco e que foi divulgado pela imprensa. Mas o Vasco tem em mente sim que necessitará, além de Lianco, que vem com conversas bem avançadas, de mais um nome para compor a sua defesa para este segundo semestre do ano, justamente restante do Campeonato Brasileiro. É fato que algumas opções escolhidas pelo Vasco para estar reforçando a equipe foram um pouco equivocadas e por isso não conseguem demonstrar um desempenho sólido e que consista também em uma boa dupla de zaga que faça a proteção ao gol. O Vasco tem atualmente na Série A uma das defesas mais vazadas do campeonato. E isso, é claro, vem preocupando muito o torcedor rodada a rodada, onde o Cruz Maltino consegue ser vazada em praticamente todas as rodadas, inclusive mais facilmente contra aqueles adversários que têm um poder ofensivo um pouco maior. Diante das especulações que vêm cercando o Vasco, a expectativa do torcedor voltou a ser alta, mas para que isso se confirme, o torcedor Cruz Maltino quer mesmo que essas contratações possam chegar para ajudar o Vasco e entregar um bom desempenho ainda melhor. E você, torcedor vascaíno, concorda que o Vasco necessita sim de mais uma contratação para este setor de zaga? Comente a sua opinião. O Vasco acelera antes da abertura das janelas de transferências para contar com o campeão da Europa League. É isso aí. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o volante Fernando do Sevilha, atual campeão da Europa League, é a bola da vez no Vasco. O Vasco vem acelerando nos últimos dias que antecedem a abertura das transferências para conseguir contar com alguns nomes e também sair na frente dos demais clubes que são rivais também da equipe Cruz Maltina no mercado da bola em busca de boas contratações. Assim o Vasco busca se movimentar um pouco mais rápido nos bastidores para garantir, quem sabe, melhores reforços. Dessa vez, o volante Fernando, volante do Sevilha e atual campeão da Europa League recentemente, é quem desperta o interesse do Cruz Maltino. De acordo com Vene Casagrande, o volante jogador do Sevilha é a bola da vez entre os bastidores e está nos planos do Vasco, que inclusive já ofertou o projeto esportivo para o jogador, que se mostrou bastante atraído e também projetando uma possível volta ao Brasil para que assim consiga jogar no Vasco. Atualmente, com seus 35 anos de idade, Fernando cumpre uma posição extremamente necessária no atual elenco do Vasco e que tem uma insuficiência atualmente, pois não tem nenhum jogador que consiga com maestria distribuir tal posição. Fernando saiu muito jovem do Brasil para arrumar para o futebol europeu. Seus primeiros passos foram no futebol de Portugal, no Porto, onde ele ainda teve algumas passagens por outras equipes de lá, e logo depois rumou para o futebol inglês,
para jogar no Manchester City, onde passou cerca de 7 temporadas, e aí foi para o futebol da Turquia. Desde 2019 está no Sevilha, onde já colecionou inúmeros títulos importantes pela equipe espanhola. É um jogador que consegue fazer aquela função de primeiro volante, justamente essa que o Vasco vem procurando e que chegou também a sondar um pouco a situação de Cuéllar, jogador que também consegue fazer tal função em campo. O experiente jogador tem vínculo de mais um ano com o Sevilha, e isso é bem importante lembrar. Se o atual valor de mercado é de 3 milhões de euros, e com certeza também seria um grande jogador para agregar no elenco do Vasco. Na sua opinião, o volante Fernando seria uma boa contratação para o Vasco para este decorrer do Campeonato Brasileiro? Comente aqui abaixo qual a sua opinião a respeito deste jogador que é especulado no Vasco. O torcedor do Vasco já sabe que a equipe vai receber um novo reforço já na próxima semana. Isso se dá devido à chegada do atacante Serginho, que chegará ao Vasco para assinar contrato e defender o Gigante da Colina daqui em diante. O jogador só poderá estrear mesmo a partir da abertura da janela de transferências, onde ele estará apto a atuar pelo Gigante da Colina e ir a campo. Brevemente, ele já deve iniciar os treinamentos juntamente com o elenco do Vasco para que assim consiga ter as condições ideais para estrear quando a janela de transferências abrir, já a partir do dia 3 de julho. Além desta contratação, o Vasco busca mais algumas que possam estar chegando no Gigante da Colina já nos próximos dias. Inclusive, usa um artefato a seu favor. Abel Braga deve ser um fator importante do Vasco na busca por um camisa 10 argentino em específico. Estamos falando de Manuel Lanzini. O fato de Abel Braga já ter treinado o jogador argentino e que ficará livre já nos próximos dias, nos tempos de Fluminense, faz com que o Vasco tenha esse fator a mais para conseguir convencer o jogador a vir ao Brasil atuar pelo Gigante da Colina. Os dois já se conhecem pelo fato de terem trabalhado juntos no rival carioca. O jogador vai ficar livre e é o grande sonho do Vasco para essa próxima janela. O salário dele ainda é considerado altíssimo para o padrão. Torcedores se animaram bastante com a possibilidade de ver Lanzini no Vasco, já para o segundo semestre da temporada no futebol do Brasil. A diretoria do Vasco vê também a chegada desse jogador, que seria um grande impulso para que o Cruz Maltino assim conseguisse aumentar ainda mais a qualidade de seu grupo, plantel, e conseguir também subir na tabela de classificação. Mesmo com todo esse sonho de contar com um jogador para ser o seu novo camisa 10, o Vasco enfrenta o desafio pelo aspecto financeiro. Isso porque o jogador recebe uma quantia altíssima para os padrões, inclusive do futebol brasileiro, e isso teria que ser muito bem revisto. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.